este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta segunda-feira, dia 10 de outubro, eu, Priscila Yazbek, Thaís Herédia, te informar sobre as principais notícias do cenário econômico aqui no Brasil e no mundo. A gente começa hoje falando sobre os mercados globais, com as bolsas abrindo todas no negativo, puxadas por alguns fatores. Vou citar os principais, depois vou destrinchar os motivos que estão levando esses fatores a afetar os mercados. Bom, as bolsas caem por causa dos dados de emprego que saíram do payroll nos Estados Unidos na sexta, por causa da nova escalada de tensão na guerra entre Rússia e Ucrânia e também por causa de novas medidas de controle de exportação dos Estados Unidos, de produtos dos Estados Unidos sobre a China. Bom, começando pelo dado de emprego nos Estados Unidos, na sexta-feira houve uma queda inesperada na taxa de desemprego que foi revelada pelos dados do payroll. A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu de 3,7% para 3,5%. Era esperado uma manutenção da taxa, uma estabilidade em 3,7%. Também era esperado uma abertura de 250 mil vagas, foram abertas 263 mil vagas. Então, olhando ali os detalhes no frigir dos ovos, a leitura foi de que os dados do payroll vieram bem aquecidos, mostrando o mercado de trabalho americano ainda bem aquecido, e isso, claro, gera uma expectativa de que os preços vão continuar altos por mais tempo, porque o mercado de trabalho está aquecido, os salários continuam subindo, existem 2 vagas disponíveis para cada pessoa que está procurando vaga no mercado de trabalho. A Thaís também trouxe alguns elementos mais detalhados aí dessa taxa de desemprego nos Estados Unidos, que depois ela pode trazer aqui, mas fato é que é um mercado muito aquecido que mantém a demanda por produtos muito alta e deve manter também a inflação persistentemente alta por mais tempo. Então, é por isso que os analistas fizeram a leitura de que esses dados do payroll varreram aquelas esperanças que a gente falou aqui no começo da semana passada, de que talvez o Banco Central americano poderia ser mais suave no seu ritmo de alta dos juros, ou poderia encerrar o ciclo de alta dos juros antes do que o esperado. Como a expectativa de mercado aquecido, de inflação aquecida, isso reforçou a expectativa de que o Fed vai ter que sim ser agressivo com os juros, e o Fed puxa a régua para todos os outros bancos centrais do mundo. Então isso trouxe uma expectativa de que os bancos centrais vão ter que continuar no seu ritmo de aperto monetário bem agressivo, e com isso vão acabar esfriando as economias. Só para dar um dado, os investidores estavam vendo as chances ali de elevação de 0,75 ponto percentual dos juros americanos na reunião de outubro em cerca de 70%, 75%. Agora as chances subiram para 80% depois da divulgação desses dados de emprego que saíram na sexta-feira. E aí nessa semana também saem os dados de inflação ao produtor na quarta, o PPI, inflação ao consumidor na quinta, o CPI. Há uma expectativa de que o núcleo da inflação ao consumidor ainda mostre os preços elevados, então isso pode gerar mais estresse para o mercado. E também começa nessa semana a temporada de balanços do terceiro trimestre, que deve ser um trimestre aí mais complicado por causa de já impacto de aumento de juros. Então, todos esses dados que vão começar a sair nessa semana elevam também esse nível de incerteza no mercado. Hoje ainda também saiu um dado de confiança da zona do euro, que caiu pelo terceiro mês seguido, em outubro, para o nível mais baixo desde maio de 2020. Então, isso também traz um alerta, sinaliza que os países que fazem parte da zona do euro, os 19 países que fazem parte do bloco monetário da zona do euro, podem entrar em recessão em breve. Então, reforça também mais aquele temor de recessão, junto com esses dados todos dos Estados Unidos. A gente está falando de 2 das principais economias do mundo, né? Está falando da Europa, está falando dos Estados Unidos, os principais motores da economia global que estão com essas perspectivas de juros altos e recessão adiante. E aí, como se não bastasse tensão suficiente, os noticiários trazem uma escalada da tensão na guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, no sábado, a única ponte que liga a Rússia à Crimeia foi bombardeada, então isso gerou uma expectativa de resposta do Kremlin. E aí, nessa segunda, segundo a Reuters, mísseis estão atingindo a capital da Ucrânia, Kiev, na maior intensidade desde quando a Rússia desistiu de tomar a capital da Ucrânia lá nas primeiras semanas da guerra. Então, um recrudescimento muito forte da tensão entre Rússia e Ucrânia, inclusive com alguns analistas, o Banco Credit Suisse falando que havia uma expectativa de uma certa trégua ali na situação da guerra entre Rússia e Ucrânia. Também traz elementos de tensão para o mercado. A China, as reduções estão reduzidas, hoje tem feriado no Japão e na Coreia do Sul, mas Xangai e Hong Kong fecharam em forte baixa, puxadas pelas quedas nas gigantes de tecnologia Alibaba e Tencent, e também por ações de fabricantes de chips. Isso depois que o governo Biden anunciou na sexta-feira medidas de controle de exportação que podem representar a maior mudança na política de envio de tecnologia dos Estados Unidos para a China desde os anos 90. Então, isso rememora ou renova os temores de uma guerra comercial entre
China e Estados Unidos, que ficaram um pouco abafados, né, depois da pandemia, também guerra na Ucrânia, mas vira e mexe esse assunto tá voltando à tona e trazendo mais tensão para o mercado. E aí, para completar também o clima de cautela lá na região, na Ásia, a China está registrando o maior avanço dos casos de Covid desde agosto, e aí pediu paciência com a sua política de Covid zero, isso dias antes do Congresso do Partido Comunista, que é um importante congresso, acontece uma vez a cada 5 anos e que tem uma grande expectativa, porque é nesse congresso que Xi Jinping deve anunciar que vai romper com todos os presidentes e vai estender o seu mandato de 10 anos por mais 5 anos ou até mais. Então, essa questão também a gente falou de Europa com confiança lá embaixo, com inflação muito alta, Estados Unidos com os dados de emprego mostrando que o mercado segue aquecido, e lá na Ásia também essa tensão com guerra comercial, com novas políticas aí de restrição sobre exportação dos Estados Unidos para a China, e ainda com o avanço dos casos de Covid, que acendem um alerta aí para a política de Covid zero, que vem afetando bastante a economia chinesa e o mundo como um todo. Então, tudo isso contribui para os mercados abrirem esta segunda-feira, essa nova semana, em forte queda. Minha gente, vamos dar uma olhada para o que está acontecendo aqui no Brasil e como vai ser essa semana, porque é o seguinte, a tensão pela disputa presidencial só aumenta e está deixando a turma do setor privado, setor produtivo, mercados em geral, todo mundo de orelha em pé, em alerta. As últimas pesquisas de intenções de votos, que foram divulgadas de quinta, sexta passada até aqui, estão mostrando um cenário muito mais apertado entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E isso, ao contrário de uma expectativa que pode até ter sido um pouco ingênua, está provocando reações extremadas nas campanhas. Então, como eu disse, havia essa expectativa de que, depois do resultado do primeiro turno, com o Congresso como foi renovado, né, com reeleições e gente que chegou, um Congresso mais à direita e também uma margem menor entre Lula e Bolsonaro, havia uma expectativa de mudança de comportamento nessa reta final. Então, Lula deveria revelar detalhes sobre a sua política econômica, ou quem seria, por exemplo, o seu ministro da Economia. Ele se recusa a fazer isso. E do lado do presidente Bolsonaro, ele deveria baixar o tom contra as instituições. Ele fez o contrário. Ele escalou os ataques, especialmente ao judiciário. Pois bem, o presidente Bolsonaro tem a caneta na mão e ele está aproveitando aquela licença que ele ganhou do Congresso para distribuir benefícios durante as eleições e está anunciando bondades para ganhar votos, porque tem uma enorme diferença. No primeiro turno, ficou claro, ele teve uma diferença de quase 6 milhões de votos para o ex-presidente Lula. Então, ele está usando essa liberdade que ele ganhou para distribuir benefícios nas eleições, que sempre foi proibido na lei eleitoral, e está distribuindo recursos. Priscila Yasbeck vai falar com mais detalhes disso daqui a pouco. O ex-presidente Lula não tem esse poder, então ele está usando a força das adesões que ele recebeu, Simone Tebet, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, os economistas, empresários, para não perder votos. Então, são batalhas diferentes. O presidente Bolsonaro precisa ganhar votos e o ex-presidente Lula precisa não perder votos. Pois bem, no meio disso tudo, recomeça o trabalho do Congresso Nacional essa semana. E isso vai elevar a temperatura política do país, com certeza. O que está no primeiro foco, e aí todo mundo vai prestar atenção nisso, é a criação daquela CPI sobre os institutos de pesquisa e projetos de lei que criminalizam os erros das pesquisas eleitorais, que sempre foram pesquisas de intenções de votos, pesquisas estatísticas, com margens de erro, com toda a segurança, né? Quer dizer, não é uma ciência exata. A estatística, sim, mas ela é uma amostragem, é uma demonstração de probabilidades, ela não é uma sugestão ou uma indicação de acertos. Pois bem, essa é a pauta que mais preocupa, mas para além dela, no campo da economia, o Congresso Nacional deve decidir essa semana o que fazer, como pagar o reajuste do piso da enfermagem, que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, porque não tem previsão de fonte, né? Foi mais uma dessas medidas eleitoreiras que foram aprovadas e foi suspenso. Então, o Congresso Nacional precisa, para que o reajuste passe a valer o mais rápido possível, o Congresso Nacional precisa encontrar uma solução para isso. Fala-se em emendas de relator, recurso de emendas de relator, emendas de bancada, enfim. Mais importante do que entender como eles vão solucionar é o quanto eles vão
esticar a corda das contas públicas, que já está quase arrebentando. Sobre esse tema, no fim de semana, Marcos Lisboa, presidente do INSPER, e Marcos Mendes, que foi secretário da Fazenda, é considerado o pai do teto de gastos, do projeto de teto de gastos. Os dois fizeram um levantamento para desfazer uma leitura, que inclusive foi a leitura que fez o mercado brasileiro semana passada. A Bolsa subiu mais de 5% na semana. Vocês vão se lembrar, na segunda-feira, no pós-primeiro turno, a Bolsa subiu mais de 5,5% num único dia. O dólar caiu mais de 4%, porque olharam e falaram assim, bom, a margem é menor entre Lula e Bolsonaro, mas mais do que isso, temos um Congresso eleito com perfil à direita e, portanto, vai segurar os arroubos irresponsáveis do ponto de vista das contas públicas ou de medidas heterodoxas. Pois bem, Marcos Lisboa e Marcos Mendes foram olhar o seguinte, esse Congresso que está aí, mais de 50% dos candidatos foram reeleitos, e dentre esses, mais de 80% aprovaram com grande maioria, com grande adesão, essa bancada, reconhecidamente à direita do Congresso Nacional, aprovou massivamente todos os projetos do último ano e meio que provocaram fragilidade e ruptura da política fiscal e dos limites das contas públicas. Então, a primeira leitura de que, olha só, esse Congresso Nacional, mais à direita, mais conservador, vai evitar estripulias nas contas públicas. O que Marcos Mendes e Marcos Lisboa mostram é que esse Congresso que está aí, que vai ser muito parecido com o próximo, foi aquele que mais proporcionou e que mais aprovou medidas que eles consideram serem irresponsavelmente perigosas e serem de irresponsabilidade fiscal. Portanto, teria sido uma leitura equivocada dos mercados achar que esse Congresso aí garantiria, seguraria o ímpeto, por exemplo, do ex-presidente Lula em vencendo as eleições, acabar com o teto de gastos, ou o ímpeto do presidente Bolsonaro em continuar rompendo o teto de gastos, porque foi ele que começou. Como é que o mercado vai ler? Como é que, diante dessa análise mais distante do pós-primeiro turno, a gente pode analisar essa situação? Esse foi o tema da nossa conversa hoje com o Sérgio Vale, nosso comentarista de economia aqui na CNN. Ele faz uma boa leitura sobre todo esse cenário. Vamos ouvir. Olha, a gente está vendo o Congresso funcionar, na verdade, como ele tem sido desde o ano passado, Em 2021, a gente viu no segundo semestre as questões relacionadas ao precatório, a quebra da regra do teto aparecer, e desde então o Congresso está trabalhando mais com medidas que pioram o cenário fiscal do que ajudam. Esse artigo que você levantou de ontem, do Marcos Mendes e do Marcos Lisboa, coloca muito as preocupações que a gente vai ter a partir do ano que vem com o Congresso, que está à centro-direita, mas que tem uma característica muito negativa de, em vez de melhorar o perfil fiscal, piorar. E o que a gente está vendo acontecer até o final do ano e que coloca grande risco, especialmente se tiver uma transição, se o presidente Bolsonaro perder e o ex-presidente Lula vencer a eleição, a gente pode ter aí uma corrida muito negativa em termos de aumentos de gastos programados para o ano que vem, que piora ainda mais a situação fiscal. Sem falar que você vai ter que rediscutir o orçamento do ano que vem, eventualmente em outras bases, se o ex-presidente Lula ganhar, e vai ter a discussão da regra do teto pela frente. Tudo isso que a gente está vendo de como o Congresso se comporta em relação à questão fiscal não dá uma perspectiva muito positiva que a gente vai conseguir aperfeiçoar os instrumentos que tem hoje. O grande receio que se tem, talvez o mercado aprendeu ao longo da semana passada, é que, olha, essa regra do teto que vai ser transformada, vai ser mudada ano que vem, pode ser que ela seja piorada em vez de ser melhorada. Então, o risco fiscal que já era muito grande começa a ficar pior. E a gente vai ver, infelizmente, esse cenário continuar acontecendo até o final do ano, pelo menos. E para completar esse assunto, é importante mencionar que a corrida eleitoral também está trazendo uma das dúvidas, que o pessoal já tinha levantado, os economistas, o mercado, sobre promessas populistas e aumento de gastos nessa reta final. E aí os jornais estavam dando no fim de semana, teve matéria do Globo falando sobre o custo das medidas que já foram adotadas na primeira semana de eleições do segundo turno, então já foram 15 bilhões e 700 milhões de reais em medidas que foram adotadas ou anunciadas pelo governo Bolsonaro de olho nas eleições. Então eles falam que foi cerca de uma medida por dia, Entre essas medidas tem inclusão de novos beneficiários dentro do Auxílio Brasil, extensão de benefícios para taxistas, entre outras questões. Teve também a questão de renegociação de dívidas, uma série de medidas aí, sejam elas com impacto fiscal imediato ou não, mas que estão com vistas às eleições. E aí, quando a gente fala de 16 bilhões de reais, falando de outras cifras, de aumento de Auxílio Brasil nesse ano em mais 40 bilhões, parece que é um valor pequeno
pequeno, né? Mas é importante sempre trazer aqui o fato de que a gente está normalizando esse aumento de gastos desenfreado, está normalizando mudanças na Constituição, PECs para conseguir incluir novos gastos, tudo isso em meio a uma perspectiva de desaceleração muito forte da economia global. Então, nesse ano, a gente está com uma arrecadação elevada, sim, por causa de boom de commodities, até o aumento da inflação, que aumenta a base de arrecadação, né, de impostos, então os preços aumentam também os impostos que são arrecadados. Mas é importante lembrar que para o ano que vem, todas as perspectivas apontam para uma arrecadação menor, então são várias medidas que falam sobre aumento de gastos, mas sem contrapartida, né, e também num cenário de uma arrecadação menor, isso também eleva muito o risco fiscal, o risco de descontrole das contas públicas para 2023. E a gente conversou também sobre isso com o Sérgio Vale para perguntar justamente como essa normalização desse aumento de gastos e como esse aumento de gastos desenfreado acaba impactando a economia e acaba prejudicando o bolso daquela mesma pessoa que, em tese, seria beneficiada por essas medidas, por novos auxílios, novos benefícios sociais. Vamos ouvir. Eu acho que essas questões de curto prazo que a gente está vendo agora, de impacto eleitoral, têm efeito nesse momento para 2022, e eu diria que tem espaço aí para você evitar que isso continue acontecendo no ano que vem. Eu acho que a preocupação maior que a gente vai ter que olhar aí nos próximos meses é, como eu falei anteriormente, em relação à discussão da regra do teto, como é que ela vai ser trabalhada para o ano que vem, mas os gastos programados para 2023 que a gente ainda precisa entender como vão ser incorporados na estrutura orçamentária no ano que vem, que não estão muito claros. Vai ter aumento do salário mínimo de fato ou não? Isso é uma pauta do ex-presidente Lula que vai entrar em discussão nas próximas semanas. O que vai ter de aumento do funcionalismo no ano que vem? O que vai ter exatamente precatório? Então, assim, tem um cenário de gasto mais estrutural relacionado a essas demandas que já estão aí atrasadas, de certa forma, ao longo dos últimos 2 anos, especialmente salário de funcionalismo, que a gente vai precisar acompanhar com bastante cuidado de como é que vão ser incorporadas no ano que vem. Essas mais eleitorais que a gente está vendo agora, tem chance muito grande de fato ficar localizada agora como impacto eleitoral em 2022 e não se perpetuar a partir do ano que vem. Acho que é mais preocupante essas outras demandas que estão, de fato, represadas e que vão voltar com intensidade aí depois do cenário eleitoral. Enquanto a gente gravava aqui o Money, saiu o resultado do Prêmio Nobel de Economia, que foi concedido para 3 economistas americanos. O Ben Bernanke, que é ex-presidente do Federal Reserve, o Douglas Diamond, que é professor da Universidade de Chicago, e Philip Dybvig, que é professor da Universidade de St. Louis e da Olin School of Business. Os 3 ganharam, então, o Prêmio Nobel de Economia desse ano por trabalhos que estão ligados à economia bancária, também a crises financeiras. Segundo os dados do Nobel, eles falaram sobre descobertas que melhoraram a forma como a sociedade lida com crises financeiras e também melhoraram significativamente a nossa compreensão do papel dos bancos na economia. Então, na justificativa também, eles falam sobre pesquisa bancária moderna, que esclarece por que temos bancos, como torná-los menos vulneráveis em crises e como os colapsos bancários exacerbam as crises financeiras. As bases dessas pesquisas foram lançadas pelos 3 economistas no início dos anos 80, e aí o Nobel diz, então, que as análises foram de grande importância prática na regulação dos mercados financeiros e no tratamento de crises financeiras. Um tema super atual, ainda mais considerando agora essa época de pandemia, também de guerra na Ucrânia, sobre contágio no mercado financeiro, bancos, né, são estudos importantíssimos para entender os impactos e a dimensão das crises financeiras, crises bancárias na economia e os impactos para as populações como um todo. A gente vai acompanhar ao longo do dia também as repercussões do Nobel de Economia. Amanhã a gente traz mais detalhes aqui para vocês. E o CNN Money de hoje fica por aqui. A gente deseja a todos uma ótima segunda-feira, um bom começo de semana para todos. Amanhã tem mais. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.